Gente, olá, bom dia. A gente vai estar aqui iniciando mais uma aula, tá? Mais uma aula de ciências. E hoje o tema da nossa aula é transformações químicas na cozinha, tá? Então vamos lá. Ao prepararmos diferentes tipos de alimentos, estamos realizando reações químicas, né? Vamos analisar então algumas dessas situações, tá certo? Então, o que que acontece? Reações químicas é aquela em que a gente observa a interação, né, entre componentes de diferentes substâncias. E aí, no decorrer da aula de hoje, a gente vai ver diferentes reações químicas que acontecem no nosso dia a dia, né? E ali, às vezes, a gente observa e não entende que aquilo que está acontecendo é uma reação química. Por exemplo, vocês já viram como que se faz um caramelo? Né? Então, um caramelo é aquele que a gente coloca, geralmente a gente coloca em cima de pudim, né? Então, geralmente a gente coloca aqui em cima de pudim, né? Pudim de leite. Então, como que esse caramelo é feito, né? Ele é feito nada mais é do que o açúcar. Então, basta colocar açúcar dentro da panela e aquecer. À medida que o aquecimento prossegue, há a transformação do açúcar, que começa a mudar de consistência. Depois vai escurecendo e ficando mais espesso, com a cor e o odor de caramelo. Então, vejam que o açúcar, o caramelo, né? O caramelo, o açúcar, ele é obtido a partir, né, do próprio açúcar, apenas uma queima que acontece ali e a gente tem o caramelo, certo? Essas alterações se verificam no açúcar durante o preparo do caramelo, né? São evidentes de que transformações químicas não espontâneas estão ocorrendo. Por que não espontâneas, professora? Porque a gente viu, nós vimos na aula passada que existe nessas reações espontâneas e não espontâneas. Não é espontânea porque a gente precisou acender o fogo, né, a chama do botijão de gás, para que esse açúcar começasse a derreter e entrasse no processo de formação de caramelo. Neste caso, o aquecimento faz com que ocorra a quebra das moléculas do açúcar com liberação de água. Parte dela evapora e parte reage com os açúcares formados, produzindo outras substâncias que dão a cor e o aroma do caramelo. Então, assim, a gente tem uma reação química simples, né? Que a gente tem aí na formação do caramelo, do pudim. Outro exemplo de transformação química pela ação do aumento de temperatura é o escurecimento da carne ao ser cozida ou grelhada. Então, observem essa imagem, né? Nesse caso, a gente está vendo aí, né? A carne, ela é de uma cor, ela tem uma cor característica quando ela está crua, e a partir do momento que a gente assa essa carne, né, vai lá ao fogo, né, vai ocorrer reações químicas entre os aminoácidos e carboidratos da carne, com a formação de substâncias que dão o odor e o sabor típicos da carne cozida. Além disso, nessas reações, a formação de substâncias que resultam na mudança da cor da carne, que passa de vermelha para marrom quando bem cozida. E aí aqui a gente vai ver vai ter aquelas diferenças, né, de carne bem passada, carne mal passada, carne ao ponto. E tudo isso é influenciado pelo tempo que ela fica ali exposta àquela, né, àquele fogo. Outro exemplo que a gente tem, né, de reações químicas no dia a dia é quando a gente prepara um pão, né? Na preparação de um pão, a gente também tem diversas reações químicas entre os diferentes ingredientes. Então, ao colocarmos todos esses ingredientes no recipiente, mexendo ou amassando bem para produzir uma massa consistente, já estamos iniciando os processos de reações químicas. Depois de misturada, a massa é colocada para descansar. Nesse processo, os micro-organismos que compõem o fermento biológico entram em atividade e metabolizam o açúcar no processo de fermentação. O açúcar é quebrado em gás carbônico e álcool, né? É por isso que a gente tem o inchaço do pão pela liberação desse gás carbônico. O acúmulo de gás carbônico dentro da massa faz com que ela cresça. Depois de crescida, a massa de pão é levada para assar e as pequenas bolhas de gás que se formaram dentro da massa são preservadas, deixando o pão com textura leve e fofa. Agora, pense em um bolo.
né? Agora a gente vai analisar o bolo. Inicialmente, né, o que se tem é o quê? É uma lista de diversos ingredientes, como ovos, farinha de trigo, fermentos, manteiga e açúcar, por exemplo. Após misturá-los e assar a massa, o resultado é o bolo, no qual não conseguimos mais distinguir a presença de nenhum dos ingredientes iniciais individualmente. Então, observem que aqui a gente tem diversos ingredientes, né? E a gente consegue identificar os diferentes ingredientes por sua composição, textura. E quando a gente vai fazer o bolo, que mistura tudo isso, né? A gente, após esse bolo estar pronto, a gente for partir esse bolo, a gente não vai conseguir identificar onde que está cada um desses componentes. Isso é um exemplo também de reação química, tá, galera? E aí a gente está tendo aqui também um outro exemplo, né, que é o processo de decomposição do lixo, principalmente o lixo orgânico aqui no caso dessa situação, né, onde ocorrem diversas reações químicas. E aí no nosso dia a dia, em especial nas atividades de preparo de alimentos, há a produção de lixo orgânico. Quando alimentos orgânicos são acumulados no lixo, inicia-se o processo de decomposição por ação de bactérias e fungos. Com o tempo, percebe-se a liberação de um odor típico desse processo, o que evidencia a ocorrência de reações químicas. E o que que é isso? Galera, quando vocês já devem ter observado, por exemplo, quando um lixo ele fica ali muito tempo exposto, não é recolhido, após alguns dias começa a ter a liberação de uma substância, um líquidozinho preto embaixo desse lixo. Esse líquidozinho preto ele é chamado de chorume, tá? E aí isso é uma reação química, tá? Além disso, a modificação do aspecto dos alimentos, o que também é um indício da ocorrência de reações químicas, tá certo? Outro exemplo que a gente pode ter de reações químicas, né, é no caso das frutas, né? Então, você já notou que as frutas se modificam ao longo do tempo, ou seja, elas amadurecem? O processo de amadurecimento das frutas é uma evidência de reações químicas. Nesse processo, as plantas produzem um gás chamado etileno, que desencadeia uma reação química dentro da fruta, em que o amido é convertido em açúcar. Por isso, ao amadurecer, a fruta fica mais doce. Esse processo ocorre de forma mais rápida quando a temperatura é mais elevada, em função da liberação do gás etileno para frutas maduras, quando elas estão em um recipiente fechado, junto com outras frutas ainda verdes. Esse gás promove o amadurecimento mais rápido dessas frutas. Bom, galera, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Minha voz tá estranha porque a professora tá com um problema na garganta, né, nas cordas vocais, e aí por isso que ficou meio falha. Mas qualquer dúvida, perguntem lá na plataforma, não esqueçam da atividade e também podem perguntar em sala de aula, tá certo? No mais, obrigada e bons estudos.